mesmo, melhores elas serão quando acontecerem. Então, por que ter inveja aos outros, é uma indicação de que o mesmo, ou algo ainda melhor, pode acontecer a você. Faça a sua lista. Pense naquilo que você realmente deseja. Quando coisas boas começam a acontecer às pessoas à sua volta, essa é uma indicação de que isso está prestes a acontecer a você também. Você pode atrair esse bem para si e exteriorizá-lo rapidamente, anotando por escrito o que quer. Uma executiva de Illinois escreveu-me certa vez uma extensa carta, na qual dizia: o ato de escrever uma lista das coisas que você considera serem necessárias para a sua vida realmente funciona. Eu fiz exatamente isso e o sucesso tornou-se evidente quase de imediato. Desde então, todas as coisas que eu tinha em minha lista aconteceram. Algumas delas foram extraordinárias, tais como uma aposentadoria antecipada, o que possibilitou que eu me tornasse uma conferencista. Agora faço palestras para grupos de empresários, recebendo $250 por palestra. Também coloquei na lista uma renda adequada para que minha vida continuasse normalmente, como antes da aposentadoria. Obtive até coisas como um carro-trailer para viagens, uma excelente filmadora e outros itens semelhantes. Comprovei, sem dúvida nenhuma, que Deus pretende que tenhamos tudo o que desejarmos para melhorar o nosso bem-estar na Terra. Porque essa técnica é necessária. Você pode estar pensando: está bem, mas por que essas técnicas simples são necessárias sob o ponto de vista espiritual? A alma do homem precisa buscar o equilíbrio externa e internamente. A alma é a área de harmonização da mente. Você precisa equilibrar o interior com o exterior. É por isso que você está encarnado neste plano terrestre, embora seja um ser espiritual que se expressa por meio da mente. Não há nada mais patético do que você ver pessoas mal orientadas que se julgam avançadas ou espiritualizadas demais para demonstrar as bênçãos da vida de uma maneira prática. Essas pessoas acabam ficando confusas e sofrendo todo tipo de problema desnecessário pelo fato de estarem equilibradas. Tente fazer simplesmente isto. Elabore a lista daquilo que você realmente quer, não do que alguém acha que você desejaria terça-feira. Ao fazer a sua lista, tente satisfazer apenas a si mesmo, lembrando-se de que o mais importante é o que está mais ao seu alcance. Depois mantenha a sua lista em segredo, um segredo entre você e o Senhor que habita o seu ser. É dessa maneira que você expressa construtivamente, em vez de reprimir destrutivamente, seus desejos, que são os do Pai. O simples ato de fazer a lista desobstrui a sua mente e a sua vida. Recentemente, fiz uma lista de 3 coisas que eu achava que deveria ter em minha vida. 6 meses depois, quando dei uma olhada nessa lista, fiquei surpresa pela maneira como ela tinha funcionado. O primeiro item da minha lista tinha acontecido. Ele era, sem dúvida, o mais importante. O segundo item não havia se concretizado e os acontecimentos indicaram que a resposta àquele desejo era não por enquanto. Assim, deixei-o de lado tranquilamente, sentindo que ele iria se materializar mais tarde, na ocasião apropriada. Quando olhei para o terceiro desejo, cheguei à conclusão de que havia mudado completamente de opinião e simplesmente não queria que ele se concretizasse, e ele não tinha realizado. Ponha esse método à prova. Você pode pôr à prova esse método empregando-o a princípio diariamente. Um jovem executivo de uma companhia de seguros disse-me: estou preocupado. Atualmente, vendo seguros no valor de mais de $1 milhão por ano e sou sócio do clube do presidente. Mas quero vender seguros no valor de pelo menos $2 milhões neste ano, e prosseguir vendendo mais a partir daí. Sugeri que ele começasse a ir para o escritório mais cedo pela manhã, antes que sua secretária chegasse e o telefone começasse a tocar.
Nessa hora do início da manhã, ele deveria escrever uma lista das coisas que queria realizar nesse dia. No alto da lista, ele deveria escrever: o poder de Jesus para proporcionar o sucesso está sob seu controle absoluto neste dia, produzindo resultados perfeitos aqui e agora. Uma semana depois ele me telefonou. Funcionou. Quase não posso acreditar no que aconteceu nessa semana, e foi tudo muito fácil e tranquilo. Vendi 2 apólices de $50.000 num só dia, e hoje tenho um encontro marcado para realizar a maior venda de minha vida. Estou bem animado e no caminho certo para atingir o meu objetivo de $2 milhões para este ano. Ele havia resumido para mim seu plano de 5 anos para ter sucesso, que incluía um aumento de 2 milhões e 5 milhões, com outros funcionários sendo contratados para fazer parte de sua equipe. Sugeri que ele ampliasse essa programação para 5 anos e registrasse-a num cartaz afixando em um local onde ele pudesse contemplá-lo no horário sossegado do início da manhã. Ele fez isso. Você está disposto a aceitar os resultados? Depois de ter feito a sua lista, esteja pronto e disposto para mudá-la, à medida que os dias passam, enquanto a sua mente trabalha a seu favor. Seja flexível. Seja adaptável. Esteja disposto a ampliar e melhorar a sua lista. Convém fazer 3 listas. 1. O que você quer eliminar da sua vida. 2. O que você quer atrair para a sua vida. 3. Pelo que você é grato. Depois de fazer essas listas, fale a si mesmo as seguintes perguntas. Primeira. Esses desejos estão dentro da lei? Vão magoar alguém se forem concretizados? Há um antigo provérbio que diz: o bem de um é o bem de todos. Segunda. Esses desejos são os mais adequados para você, do ponto de vista emocional. Você está emocionalmente preparado para aceitá-los se eles concretizarem. Terceira. Você está disposto a assumir as responsabilidades que os acompanham. Quarta. Do que você vai se livrar para dar lugar a eles. Em seu famoso ensaio sobre a compensação, Emerson explicou: para cada coisa que se ganha, também se perde alguma coisa. Cada fase da vida exige renúncia. Cada avanço significa a rejeição de algo antigo. Uma mãe estava ansiosa para que o filho de 30 anos se casasse. Embora fosse um professor bem educado e próspero, ele tinha um defeito físico. Tanto ele quanto a mãe tinham receio de que ele jamais conseguisse se casar. Depois de receber algumas aulas a respeito da prosperidade, ela decidiu incluir, na sua lista, o desejo de que seu filho se casasse. Quase imediatamente, ele encontrou a garota dos seus sonhos, que não se importava com o fato de ele ser deficiente. Mas a garota de seus sonhos já havia sido casada e tinha filhos. A mãe dele não contava com isso nem estava emocionalmente preparada para lidar com tudo o que adviria do seu desejo de que o filho se casasse. Eles haviam morado juntos durante anos e ela estava acostumada com a companhia dele, bem como com a ajuda financeira que ele dava para suas várias despesas pessoais. Quando compreendeu o que aconteceria se o seu filho se casasse, ela rasgou a lista, mas era muito tarde. Ele já estava a caminho do matrimônio. Essa mãe jamais perdoou o fato de método da criação da lista funcionar tão bem. Ela recusava-se a acreditar que a eliminação não só tira alguma coisa da pessoa, mas também lhe dá alguma coisa, se ela assim permitir. Infelizmente, ela nunca permitiu que isso funcionasse da maneira correta. Buda ensinava que todo homem é livre, que é ele quem faz o próprio destino por meio de suas escolhas, mas que ao fazer essas escolhas, ele tem de estar disposto a aceitar as consequências. Recentemente, dei uma olhada em uma lista no que fiz 10 anos atrás, durante um período de 12 meses.
Foi gratificante verificar que todas as coisas que eu pedi nessa lista haviam me acontecido, nem sempre da maneira que eu esperava, mas elas haviam se tornado evidentes. Ocorreram coisas surpreendentes associadas a algumas delas. Até mudanças de residências e ministérios, acompanhadas de mudanças para outras partes do país, que faziam parte da lista. Depois de completar a sua lista, você pode proteger os seus desejos, escrevendo no final da página: "Isso é algo melhor, Pai. Que sua ilimitada boa vontade seja feita", ou "Agora libero minha lista para a perfeita execução da consciência do Cristo". Isso abre o caminho para que o mais elevado bem venha para você. Resumo 1. Você pode criar primeiro a sua prosperidade mentalmente, por escrito. 2. A razão pela qual você precisa fazer isso é esta: se você apenas deixar-se levar pelos acontecimentos, sem um objetivo definido, vai se tornar uma desamparada vítima das circunstâncias. Se os seus desejos não forem definidos, você fica sujeito às personalidades dominantes que o cercam. A maneira de superar dificuldades é estabelecer uma meta por escrito. 3. A psicologia dos pobres demonstra que eles não utilizam essa técnica. Eles estão tão enredados em problemas do dia a dia que nada imaginam ou planejam para o futuro. 4. O pobre geralmente demonstra muita hostilidade e inveja com relação àqueles que foram bem-sucedidos na vida. 5. Você é hostil com pessoas que são bem-sucedidas ou sente inveja delas. Você aceita o seu sucesso delas. 6. Se você puder louvar e agradecer pelas graças concedidas ao outrem, estará abrindo o caminho para que o mesmo, ou mais, aconteça a você. 7. Escreva o que você realmente quer, não o que outra pessoa deseja que você tenha. 8. Convém fazer 3 listas. O que você quer eliminar de sua vida, o que você quer manifestar na sua vida e pelo que você é grato. 9. Faça a si mesmo as seguintes perguntas: esses desejos são espiritualmente sensatos? Esses desejos são o que mais me convém do ponto de vista emocional? Estou disposta a aceitar a responsabilidade que virá com a realização desses desejos? A que vou renunciar para dar lugar a eles? 10. Depois de fazer a sua lista, abençoe-a, não a mostre a ninguém e libere para sua perfeita execução por parte do Pai. 11. Dessa maneira você manifesta construtivamente seus desejos que vêm do Pai, em vez de reprimi-los destrutivamente. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade em imagens. A segunda maneira de criar mentalmente a prosperidade é imaginando-a. O poder de imaginação da mente está sendo agora descoberto pelos psicólogos, que dizem que a imaginação é um dos nossos mais fortes poderes mentais. No entanto, o poder de imaginação da mente é um dos mais antigos artifícios conhecidos pelo homem para conseguir o que se deseja. O homem pré-histórico gravava nas paredes de sua caverna imagens do alimento que ele esperava obter. Ele acreditava que, ao olhar frequentemente para essas imagens, faria com que um poder invisível trouxesse para ele alimentos na forma de carne de caça, peixes ou aves. Posteriormente, os antigos egípcios utilizaram o poder da imaginação mental em suas tumbas. Tão logo nascia uma criança da realeza, começava a construção de uma tumba para ela. Nas paredes dessa tumba, eram pintadas cenas da vida dessa criança, até a sua morte. As imagens representavam todas as experiências que ela teria desejado durante toda a vida. Guerras vencidas, uma vida feliz e vitoriosa. Os egípcios esperavam que os eventos retratados na pintura viessem a ocorrer realmente na vida da criança.
Há 2400 anos, na Idade de Ouro da Grécia, os ilustrados gregos também utilizavam esse processo mental. Eles cercavam, com belas imagens e esculturas, as mães que estavam prestes a dar à luz para que a criança pudesse receber saúde e beleza das imagens mentais da mãe. Os psicólogos que trabalham com gestantes estão agora redescobrindo essa técnica. O poder das imagens. Em vez de lutar contra os problemas, imagine uma maneira de sair deles. O poder de imaginação da mente transforma pensamentos do tipo: nunca conseguirei passar por isso ou isso nunca acontecerá comigo em esperança, confiança finalmente, na aceitação mental de que isso pode acontecer comigo ou isso irá acontecer comigo. Falamos no capítulo anterior a respeito do ouro em pó do universo, que espera que nós o moldemos por meio de nossos pensamentos, palavras e atos. Moldamos essa substância em resultados precisos e palpáveis por meio de imagens. Antecipamos as coisas boas imaginando-as. As ideias vagas não produzem resultados, porque a elas faltam substância e poder. As esperanças indefinidas e os objetivos indeterminados não são convincentes para a mente, ao passo que uma imagem nítida do bem que desejamos estimula as pessoas, os lugares e os acontecimentos a cooperar com os nossos desejos que mentalizamos. Uma dona de casa preocupada queixava-se de que, há 3 anos, o patrão do marido prometira a ele uma transferência de cargo e uma promoção. Devido à política da empresa, o assunto fora aparentemente esquecido. A argumentação com o chefe, preces e outros métodos simplesmente não funcionavam. Como havia uma vaga na filial do estado natal desse casal, eles solicitaram uma transferência. Outro casal estava igualmente interessado na transferência para o local em que trabalhava o marido dessa dona de casa. Em ambos os casos, o pedido de transferência tinha sido rejeitado, e as vagas continuavam sem ser preenchidas. Sugeria a essa frustrada esposa que se ocupasse em visualizar a imagem de si mesma e do marido voltando a morar no estado onde nasceram entre parentes e amigos. Que elaborasse uma lista de todas as coisas que precisaria fazer na eventualidade de ocorrer a transferência. Que conseguisse folhetos de viagens com ilustrações coloridas, descrevendo seu estado natal e olhasse com frequência a esses folhetos. Em suas meditações, ela deveria viver mentalmente na situação desejada, vendo o marido feliz no novo emprego, enquanto desfrutavam os cenários tropicais de seu estado natal. Ela experimentou fazer isso durante algumas semanas, nada aconteceu. Então, um dia o marido dela recebeu um telefonema do presidente da empresa, comunicando que ele os estava transferindo para seu estado natal, e transferindo o outro casal para o atual cargo que ele ocupava. Anteriormente, o chefe já negara essas mesmas solicitações. A mulher comprovou que uma pessoa pode imaginar uma coisa e fazer com que ela se realize, em vez de tentar forçar a situação de alguma maneira externa. Como a visualização cura. Uma secretária estava preocupada com as notícias de que seu sobrinho favorito iria se submeter a uma cirurgia no cérebro em poucos dias. Ela decidiu criar uma roda da fortuna como uma maneira de criar imagens dele como uma pessoa sã. Ela usava uma pasta de arquivo que levava consigo durante todo o dia. Nessa pasta, que serviu como sua roda da fortuna, ela colou fotografias recentes do sobrinho, quando ele estava feliz e com saúde. Sob as fotografias, ela escreveu: "Você manifesta uma saúde radiante." No lado de dentro da pasta, no alto, ela escreveu: "Curas milagrosas acontecem atualmente, da mesma forma que nos tempos bíblicos." Perto da fotografia do sobrinho, ela escreveu: "Billy, sua mente, seu corpo e sua vida são saudáveis." E na parte inferior da pasta: "Obrigada, meu Deus, pela recuperação de Billy."
Em algum lugar de sua roda da fortuna, ela anotou estas palavras: um dia cheio de alegria está próximo. E isso aconteceu. A primeira notícia ela recebeu depois disso foi do próprio Billy, um bilhete no qual ele dizia que se sentia bem, tinha recebido alta do hospital sem ser submetido à cirurgia, e acabara de voltar de uma caçada. Depois, ela soube que, após terem sido realizados outros exames, antes da cirurgia programada, constatou-se que o tumor havia desaparecido. O interessante é que, logo depois que essa secretária fez a roda da fortuna com imagens do sobrinho sadio, toda a preocupação dela com o estado de saúde do rapaz desapareceu. Imaginá-lo sadio deu-lhe uma maravilhosa sensação de paz. Então chegaram as boas novas do próprio Billy. Como a visualização funcionou para o filho da autora. Em uma determinada ocasião, fiz diversas palestras no sul da Califórnia e aprendi a gostar da região. Depois de voltar para minha casa no Texas, falei com meu filho a respeito da beleza tropical do sul da Califórnia, de sua forte atmosfera metafísica e de sua florescente prosperidade. Ele ficou fascinado com a possibilidade de morar naquele lugar. Enquanto ainda estava no curso secundário, ele fez uma roda da fortuna para atingir esse objetivo. Nessa roda da fortuna, para a qual ele utilizou uma folha grande de cartolina, ele colocou alguns retratos dele cercados por fotografias do sul da Califórnia. Na praia, jogando golfe, perto de uma palmeira no deserto, usando roupas tropicais coloridas, com amigos, dirigindo nas vias expressas e assim por diante. Quando ele fez sua roda da fortuna da Califórnia, compreendi que deveria me esforçar para que ele fosse para uma escola naquele estado. Durante muitos meses ele manteve a representação visual dos seus desejos no quarto dele, onde havia todas as noites antes de dormir. Finalmente, ele se desfez do cartaz. Alguns anos mais tarde, ele decidiu alistar-se na Força Aérea. Quando voltou para casa, depois do treinamento básico, ele disse empolgado: adivinha para que parte do país eu fui designado? Não tenho a menor ideia. É claro que você tem. Vou para o sul da Califórnia. Sou o único recruta, entre centenas de minha turma de treinamento básico, que vai para aquela base. Fora estabelecido que todo o seu grupo deveria ir para bases do norte ou do meio-oeste, mas, antes de chegarem ao nome dele na lista alfabética, aquelas bases estavam cheias. Junto com outros, ele esperou várias horas enquanto seu comandante tentava localizar outra base para ele. Finalmente as ordens chegaram. Base Marte da Força Aérea, Riverside, Califórnia. Isso foi apenas o começo. Depois de chegar ao sul da Califórnia, Richard logo estava jogando golfe no deserto, dirigindo para cima e para baixo nas vias expressas, indo à praia e fazendo novos amigos, tudo que fora retratado em sua roda da fortuna 2 ou 3 anos antes. Uma noite, 6 meses depois, ele telefonou e me disse: você se lembra daquele carro esporte que eu tinha em minha roda da fortuna da Califórnia, aquele azul muito bonito? Claro que me lembro. E essa é uma coisa que você nunca conseguiu. É por isso que estou telefonando, para dizer que agora estou dirigindo esse carro. Não com o salário de um soldado da Força Aérea. Não pode ser. Mamãe, volte o seu pensamento para a roda da fortuna. Não se lembra de que aquele carro esporte azul tinha uma loura dentro dele. Estou namorando aquela loura, o carro azul é dela, e eu estou dirigindo. Aquela roda da fortuna foi uma prova para mim de que a imaginação nos dá a possibilidade de nos livrarmos das restrições do tempo e do espaço, e superarmos todas as limitações de nossa vida. No devido tempo, minhas próprias imagens do sul da Califórnia deram resultado. Eu tenho o prazer de viver ali já há alguns anos. Porque as imagens podem não funcionar imediatamente.
Muitas pessoas ficam frustradas quando uma roda da fortuna não funciona de imediato. Para grandes mudanças que irão trazer amplas consequências, geralmente leva tempo para que a coisa imaginada seja absorvida pela sensibilidade do subconsciente. Quando isso acontece, essas imagens começam a se materializar. Tive certa vez uma amiga que vivia no meio oeste. Ela e o marido queriam se mudar para a Flórida e fizeram uma roda da fortuna com esse objetivo. Dentro de um ano, estavam morando na Flórida, mas só depois de 4 anos é que conseguiram a casa, os empregos, o barco e os amigos retratados na roda da fortuna. A imagem visualizada concretiza-se tão logo a mente subconsciente começa a aceitá-la. Ela pode parecer tão diferente das experiências do passado ou do presente que é preciso tempo para que o subconsciente a absorva. É aí que entra a persistência. Em uma das minhas viagens para fazer palestras no sul da Califórnia, tive certa vez o prazer de jantar com o Dr. Ernest Wilson em sua encantadora casa nas colinas de Hollywood. Fundador da Unity, em Los Angeles, o Dr. Wilson explicou-me como o poder de imaginação da mente havia funcionado em seu favor para manifestar sua casa na colina. Há alguns anos, quando se estabelecia em Los Angeles pela primeira vez, seu escritório localiza-se no centro da cidade. De sua mesa de trabalho ele podia ver pela janela as colinas de Hollywood e pensava: é ali que eu quero, um dia, construir uma casa e morar. Ele teve várias residências desde então, mas persistia em cultivar esse sonho, e um dia ele se materializou. Se as coisas boas que você imaginou não acontecerem, pode ter sido pelo fato de você ter entulhado a mente com um número muito grande de imagens, ou porque você manteve muitas expectativas para o presente. Quando determina com clareza os seus desejos e imagina aquilo que lhe é mais necessário, você abre caminho para que isso aconteça, em geral, rapidamente. Uma empresária precisava de um carro. Ela também queria se casar novamente. Fez uma roda da fortuna na qual aparecia um homem dirigindo um carro. Nada aconteceu até que ela começou a imaginar apenas o carro do qual necessitava, sem o Ron dentro dele. Então uma tia lhe escreveu, dizendo que queria se desfazer de um carro que possuía e pedia que a sobrinha o aceitasse como presente. Como ela estava em início de carreira, tendo muito que aprender, aquela também não era a ocasião certa para pensar em casamento. Tão logo eliminou o casamento de suas imagens mentais, materializou-se aquilo de que ela mais necessitava. Surge um novo negócio por meio da visualização. Uma dona de casa fez uma roda da fortuna para o marido. Ele vinha trabalhando além do expediente normal, durante todo o ano, em um campo de trabalho pelo qual não tinha mais interesse. Na sua roda da fortuna, ela desenhou uma linda piscina, um grande gramado e um amplo terraço. Eles também haviam pensado na possibilidade de abrir um negócio no qual iriam trabalhar apenas 6 meses por ano, em vez de 12. Então o marido adoeceu, as condições financeiras do casal pioraram, e eles esqueceram temporariamente seus desejos expressos em imagens. Enquanto estava se recuperando, o marido disse que não tinha intenção de voltar para o emprego em que trabalhava 18 horas por dia, e que chegara a hora de encontrar aquele trabalho de 6 meses por ano. Juntos, eles afirmaram que esse trabalho estava prestes a aparecer. 3 dias depois, a esposa viu um anúncio no jornal a respeito de um negócio que estava disponível para arrendamento ou venda. Verificaram que se tratava de um parque aquático que ficava aberto ao público durante 6 meses por ano. Esse era o tipo de negócio que eles vinham há muito desejando, e tinham registrado em imagens na roda da fortuna. Embora não dispusesse de capital, o homem conseguiu um empréstimo para arrendar o negócio por 1 ano, com a opção de comprá-lo posteriormente.
Durante o primeiro ano do novo negócio, ele investiu $5.000 para manter o parque funcionando, mas ainda assim sentia que queria comprá-lo. Como ele não conseguiu chegar a um acordo com o proprietário, o parque foi vendido a outra pessoa. Em vez de ficar desanimado, o homem sentiu de modo tão intenso que aquele era o negócio que Deus planejava para ele que disse à mulher: "Meu bem, não se preocupe porque alguém o comprou. Nós dedicamos muitas horas de amor e de trabalho para melhorá-lo, durante o ano em que o arrendamos, por isso ele é realmente nosso. Sinto isso de uma maneira tão plena que continuarei a imaginar que ele nos pertence e assim fez." Enquanto isso, ele mentalizava imagens do parque funcionando normalmente, até dos funcionários e de seus deveres. Fez uma lista dos meios pelos quais podia prestar serviço, bem como das maneiras como podia melhorar o atendimento. Também imaginou a si mesmo como proprietário de um terreno baldio adjacente. Ele fez tudo isso mesmo sabendo que outro homem era proprietário do negócio. Então um dia isso aconteceu. O novo proprietário entrou em contato com ele, pediu a sua opinião e confidenciou que queria vender o negócio para comprar um outro. Depois de algumas negociações, eles chegaram a um acordo e a venda foi fechada. O homem que havia imaginado tudo aquilo deixou de lado sua lista de melhorias e entrou em ação para contratar os empregados que havia visualizado anteriormente. Esse homem não apenas conseguiu que mentalizara, mas também que todos lucrassem com o negócio. O primeiro proprietário vendeu o negócio com um bom lucro. O segundo proprietário decidiu depois se desfazer do negócio, e por isso pôde comprar aquilo que realmente desejava. Fazendo a visualização, o homem que se tornou o terceiro proprietário pôde comprar o negócio pelo preço e nas condições adequadas para ele. Posteriormente, ele teve oportunidade de comprar o terreno adjacente, como havia imaginado. Ele tem, desde então, um negócio próspero, que permite, a si próprio e à família, viver mais comodamente do que o permitia seu emprego anterior. Ele comprovou o poder da imaginação. Se você está curioso para saber se esse homem tinha o direito de se imaginar como proprietário do parque mesmo quando ele ainda pertencia a outra pessoa, lembre-se dessa grande verdade. A palavra desejo, desire, em inglês, significa do Senhor. Quando você ousa mentalizar os desejos permitidos por Deus, todas as pessoas envolvidas são abençoadas e orientadas para o seu mais elevado bem. Lembre-se também de que a ação da mente é imaginar. Se você não estiver imaginando conscientemente o que deseja de uma maneira construtiva, estará imaginando inconscientemente o que não deseja de uma maneira destrutiva, e continuará a ter problemas. Imaginar deliberadamente aquilo que você deseja é a maneira de superar todos os problemas. A visualização ocasional traz resultados. Uma visualização ocasional mas definida também tem seus efeitos, porém, em geral, de maneira não muito rápida. Um corretor de imóveis que havia descoberto o poder da visualização queria adquirir alguns apartamentos duplex que estavam à venda. Embora não tivesse conseguido um financiamento, ele começou a passar algum tempo meditando todos os dias, visualizando a si mesmo como proprietário dos apartamentos. Um dia, enquanto estava negociando um empréstimo para outros imóveis, um rico benfeitor tomou conhecimento do seu desejo de adquirir os apartamentos e rapidamente concordou em providenciar o financiamento. Tal fato surpreendeu o corretor, que não havia pensado em tratar do assunto com aquele homem, uma vez que ele estava financiando muitas de suas outras transações comerciais. Quando jovem, eu sempre quis ter um anel em forma de coração, com a pedra preciosa associada ao mês do meu aniversário. Nasci no Dia dos Namorados, mas nunca mencionei o meu desejo a qualquer outra pessoa, pois tive uma infância pobre.
Algumas décadas depois de minha visualização da infância, recebi um telefonema interurbano de uma mulher que eu jamais tinha visto. Ela me disse que, depois de ter aplicado o que havia lido em um dos meus livros, tinha herdado uma fortuna considerável. Uma parte da herança era uma mansão cheia de valiosas antiguidades, pratarias e joias. Disse também que, para expressar gratidão por meus livros, ela queria me presentear com algum bem de sua herança. Pensava frequentemente, disse-me ela, em oferecer-me um determinado anel. Um tanto timidamente, ela disse: Você pode não gostar dele porque ele é apenas um anel de ametista, que não é uma pedra muito cara. Imediatamente eu disse: Como, uma ametista? Desejei uma ametista durante anos. Essa é a pedra do meu mês de aniversário. Certo, mas talvez você não goste deste anel. Ele é diferente. Tem a forma de um coração. Enquanto eu tentava encontrar palavras, ela explicou que aquele anel fizera parte de uma valiosa coleção de joias e havia passado de geração em geração, por ter um valor sentimental. Através do éter, a muitos quilômetros de distância e muitos anos depois, uma pessoa que eu jamais tinha visto sintonizara-se com meu desejo imaginando na infância e presenteou-me com o inusitado objeto almejado, um anel de ametista com o formato de um coração. Ele era lindo e continuo a usá-lo como uma lembrança do poder de imaginação da mente. O que dizer a respeito da prosperidade em forma de herança? Quando falo a respeito de pessoas que se tornam prósperas por meio de heranças, sempre ouço alguns protestos indignados. Mas eu não quero ficar próspero graças a uma herança. Por que não? Se alguém vai passar desta para a melhor, por que você não pode se beneficiar disso? Se não for você, será outra pessoa. É muita presunção pensar em suas orações ou suas imagens pela prosperidade irão causar a morte de uma pessoa, apenas para que seus desejos se tornem realidade. As pessoas deixam o plano material por escolha própria. Elas atraem para si as circunstâncias e os eventos apropriados para a sua partida, de acordo com a sua natureza mais íntima e o karma acumulado. O máximo que as suas imagens em prol da prosperidade podem fazer é influenciar uma pessoa para organizar seus assuntos financeiros de modo a beneficiá-lo na ocasião da morte dela. Mas pensar que os seus desejos por coisas melhores irão levá-la deste plano terrestre, apenas para beneficiar você, é um exagero. O melhor é simplesmente imaginar o que se deseja, sem determinar como, quando e por intermédio de quem esse desejo se concretizará. Se o canal normal e mais natural é uma herança, então aceite-a. Uma empresária tomou conhecimento do poder da mente e decidiu usá-lo para manifestar $10.000. Todos os dias, por alguns instantes, ela pegava $10.000 em dinheiro de brinquedo, segurava as notas na mão, olhava para elas e afirmava: $10.000 estão vindo para mim da maneira que Deus quer, para meu uso pessoal, e eu os utilizarei com sabedoria. Ela deu continuidade a esse processo durante vários meses. Um dia, seu advogado a informou que ela havia herdado $10.700 do espólio de sua mãe. Desde então, ela continuou a aumentar a prosperidade por meio de um emprego melhor, mas aqueles $10.000 foram uma extraordinária bênção para ela. Certamente ela não se considerou culpada pelo modo como aquilo aconteceu. Ela imaginou o que queria, afirmou e então o caminho foi aberto para que isso se manifestasse da maneira que Deus quis, que nesse caso foi por meio de uma herança. A visualização resolve problemas familiares. Você pode visualizar coisas boas para os outros e ajudar para que isso aconteça. Algumas pessoas têm medo de fazer isso, embora não considerem importante continuar a criar problemas para os outros por meio de seus medos, preocupações e conversas negativas.
Você está sempre imaginando, para você e para os outros, seja algo bom ou algo ruim. Muito mais construtivo é imaginar deliberadamente alguma coisa boa para os outros, em vez de continuar a imaginar problemas para eles. Os pais de uma jovem estavam muito preocupados porque ela havia afirmado que não iria para a faculdade. Seu namorado atual havia abandonado os estudos no curso médio. A situação parecia desanimadora até que a mãe dela fez uma roda da fortuna, imaginando para a filha um futuro feliz e harmonioso. Na roda, ela colocou fotografias de uma moça bem ajustada, indo alegremente para a faculdade. Ela até se aventurou a expor com precisão em palavras e imagens que sua filha iria concluir com sucesso a faculdade. Também havia fotografias de colegas de faculdade. Sem dizer nada a ninguém, a mãe começou a olhar diariamente as fotografias. Ao fazer isso, imediatamente ficava despreocupada e sentia-se melhor a respeito da filha. Dentro de algumas semanas a filha, então perto de concluir o ensino médio, anunciou que havia decidido frequentar a faculdade durante um ano, apenas para ver como seria, explicou ela. A mãe sorriu com um suspiro de alívio. Durante o primeiro ano de faculdade, longe de casa, os horizontes da moça ampliaram-se tanto que ela perdeu o interesse pelo namorado da cidade onde residia, e este acabou afastando-se de sua vida. No final daquele primeiro ano, ela anunciou que queria continuar faculdade no ano seguinte, e assim fez. Enquanto cursava o segundo ano, ela encontrou um novo namorado e logo estavam falando em casamento. Quando estavam no último ano, já perto da colação de grau e com empregos assegurados, casaram-se. O marido é treinador numa escola secundária e ela leciona na mesma escola. Tudo isso aconteceu graças a uma mãe que conhecia o poder da imaginação e fez algo construtivo com ele. As imagens possibilitam uma volta ao mundo. Ao conversar com um proeminente membro da igreja que acabara de regressar de uma viagem pelo mundo, comentei a respeito de seu gosto pelas viagens. Ele disse: tudo por culpa da minha mulher. Ela fez uma roda da fortuna para viajar pelo mundo e a colocou na porta do quarto de dormir, onde podíamos vê-la todos os dias. Isso aconteceu há muitos anos, e já demos a volta ao mundo 3 vezes. Nós não possuímos dinheiro para tanto, mas temos amigos que possuem. Eles continuam a nos convidar para viajar com eles, apenas para fazer-lhes companhia. Se minha mulher não tirar aquela roda da fortuna da porta do quarto, provavelmente iremos continuar a viajar pelo mundo. Recentemente, esse casal fez outra viagem para o exterior. Nos dias de hoje, ouvimos falar muito a respeito de melhorar a nossa imagem. Imaginar o tipo de vida que você realmente quer viver é uma ótima maneira de melhorar a sua imagem e ajudá-la a se manifestar. As autoridades dos grandes centros urbanos geralmente usam o poder das imagens para criar um plano diretor. Elas contratam especialistas a quem chamam de diretores de planejamento. Uma revista de informação divulgou recentemente que o governo se negará a liberar fundos para a expansão de determinada cidade pelo fato de ela não possuir um plano diretor. Quantos de nós também deixam de receber fundos, a ajuda de que necessitamos do reino da essência cósmica, pelo fato de não ter nenhum plano diretor pelo qual o poder da mente, o pó de ouro, ou a essência do universo se manifeste como um bem maior em nossa vida? Ao pesquisarmos as páginas da história, descobrimos que muitas pessoas importantes utilizaram inconscientemente algumas dessas leis criativas da prosperidade. Napoleão mantinha um grande mapa diante de si, com bandeiras coloridas que indicavam os deslocamentos que planejava para seus exércitos, com meses de antecedência. Ele também anotava seus planos e desejos.
Historiadores afirmam que ele ditava em detalhes a ordem e a extensão das marchas, os locais de encontro dos dois exércitos, o ataque, os movimentos do inimigo, e até os erros que esperava serem cometidos pelo inimigo, 2 meses antes que isso acontecesse, e a 10 ou 12 quilômetros de distância do lugar onde aconteceria. Quando a imaginação parece não funcionar. Uma mulher solteira escreveu recentemente: venho imaginando um marido para mim há mais de um ano, mas nada aconteceu. Ela descrevia com muitos detalhes os caminhos que havia seguido a respeito do processo de imaginação. Ela também escreveu relatando vários casos amorosos desfeitos. Talvez houvesse uma necessidade de perdão e de liberação relativas a esses romances interrompidos. Tenho também a impressão de que aquela jovem mulher estava trabalhando mentalmente com empenho demais, de forma que estava repelindo em vez de atrair seus desejos. Ela parecia estar tentando forçar mentalmente os resultados. Depois de fazer a sua roda da fortuna, trabalhe com ela diariamente durante algum tempo. Uma sensação de paz a respeito dela ou a perda de interesse nela indica que você está realmente pronto para liberar os seus desejos e deixá-los surtir efeitos. Meu filho diz frequentemente: é quando coloco minha roda da fortuna no porão que ela funciona. Chega o momento em que precisamos fazer uma espécie de sabá. Apenas relaxe, dando àquilo que você deseja uma leve atenção. Essa é a hora de relaxar e confiar ou de relaxar e deixar nas mãos de Deus. Depois que o trabalho é feito no plano mental, você pode ter certeza de que o bem almejado irá se manifestar no plano exterior tão logo o tempo, as pessoas e os acontecimentos tenham se harmonizado. Esses detalhes não lhe competem. Essa é a hora de lembrar que você tem apenas de imaginar uma coisa e fazê-la se manifestar, em vez de racionalizá-la ou forçar resultados. Sugestões para fazer uma roda da fortuna. Um engenheiro do Alabama preparou uma roda da fortuna que funcionou tão bem que ele mudou de um emprego medíocre numa região remota para um emprego numa empresa que construía edifícios e muitos milhões de dólares. Ele arranjou uma grande cartolina, traçou nela um círculo que dividiu de acordo com as diversas áreas de interesse de sua vida: dinheiro, família, saúde, etc. Em cada segmento ele colocou ilustrações das coisas que desejava naquela fase de sua vida. Eis aqui outras sugestões. Primeira, guarde segredo a respeito de suas imagens. Não converse sobre elas nem tente convencer outras pessoas a testar esse método. As palavras segredo e sagrado têm a mesma raiz. O que é sagrado é preciso manter em segredo. Segunda, utilize grandes cartazes de cartolina coloridas, se quiser obter resultados grandiosos, belos e coloridos em sua vida. Um professor universitário fez uma roda da fortuna para viajar pelo exterior. Ela era pequena, feia e tinha um amontoado de ilustrações que não chamavam atenção, e ela funcionou. Ele fez uma viagem com um amontoado de gente feia e desinteressante. Terceira, use cores bem definidas se quer resultados bem definidos. De acordo com a antiga ciência das cores, você deve utilizar cartolina verde ou dourada para rodas da fortuna que digam respeito a dinheiro, carreira e sucesso profissional. Amarela ou branca para ampliar a compreensão espiritual. Azul para atividades intelectuais, tais como escrever um livro ou concluir os estudos para tirar um diploma. Laranja ou amarelo ou ouro para a saúde, energia e uma vida mais plena. Cor de rosa, vinho ou vermelho vivo para amor, harmonia, casamento e felicidade nas relações humanas. A cor é importante porque ela afeta a mente subconsciente de maneira muito mais rápida do que o preto e o branco.
Quer você siga ou não as orientações acima, baseadas em antigas tradições, não deixe de utilizar uma cartolina colorida, sempre de uma cor que o agrade. Quarta. Prefira decorar a cartolina colorida com ilustrações também coloridas. Uma recente observação foi: agora eu sei porque aquilo que imaginei levou tanto tempo para acontecer. Eu utilizei ilustrações e fundo em branco e preto. Quinta. Não deixe sua roda da fortuna com uma aparência desordenada, pois isso pode causar resultados desordenados. Use uma cartolina para cada fase da sua vida. Uma dona de casa exclamou recentemente: agora eu sei por que nossa casa está tão atravancada. Coloquei uma casa pequena e abarrotada em nossa roda da fortuna e foi exatamente isso que conseguimos. Sexta. Em sua roda da fortuna a respeito de questões financeiras, coloque dinheiro e não apenas coisas que você deseja. Do contrário, você poderá conseguir as coisas e também dívidas. Você pode utilizar dinheiro de mentira ou cheques. Sétima. Inclua um símbolo espiritual na cartolina, como uma ilustração de Cristo ou da Bíblia. Isso conferirá proteção espiritual aos seus desejos e abrirá caminho para que aquilo que imaginou, ou algo melhor, aconteça a você. Oitava. Contemple a sua roda da fortuna todos os dias, de preferência antes de dormir. Quanto mais você se concentrar nos seus desejos, mais rápidos serão os resultados. Resumo: 1. O segundo método para criar mentalmente a prosperidade é por meio da imaginação. 2. O poder de imaginação da mente é um dos mais antigos processos conhecidos pelo homem para a realização de desejos. 3. Em vez de lutar contra os problemas, imagine uma maneira de livrar-se deles. 4. O poder de imaginação da mente transforma o seu pensamento. Nunca passarei por isso ou isso nunca acontecerá comigo em esperança, fé, finalmente, em aceitação mental de que isso pode acontecer comigo e isso irá me acontecer. 5. Você pode antecipar coisas boas imaginando-as. Você pode ajudar os outros, imaginando coisas boas para eles. 6. Generalidades não produzem resultados, porque a elas faltam substância e poder. Esperanças vagas e objetivos indefinidos não são convincentes para a mente, enquanto uma imagem nítida daquilo que você deseja estimula as pessoas, os lugares e os acontecimentos a cooperar com a realização dos seus desejos. 7. Você pode imaginar uma maneira de melhorar sua prosperidade, sua saúde, sua harmonia familiar, e até de fazer viagens pelo mundo. 8. Você pode criar a imagem de uma coisa e causar sua manifestação, em vez de tentar racionalizá-la ou forçar resultados. Primeiro, crie mentalmente a sua prosperidade, por meio da palavra. A terceira maneira de criar mentalmente a prosperidade é por meio de palavras de prosperidade. Florence Scovel Shinn disse certa vez: qualquer pessoa que não conheça o poder da palavra está desatualizada. Eu concordo. Fazendo primeiro uma relação de seus desejos e depois imaginando-os, você cria os seus bens no plano invisível. Você coleta a substância, o pó de ouro, do universo no plano invisível. Mas é por meio das palavras de prosperidade que você molda essa substância invisível, dá forma a ela e a faz surgir no mundo visível. As palavras o ter, exprimir, em inglês, e o ter, exterior, têm raízes semelhantes. O que você exprime exterioriza-se na sua vida. O Natal estava próximo e uma determinada mulher precisava de um extra. Ela consultou uma amiga, que disse: apenas afirme que você possui muito para partilhar e para dar aos outros. Ela assim fez. Naquele Natal, todas as pessoas que ela conhecia lhe deram bolos de frutas de presente.
Ela teve muitos bolos de frutas para partilhar e para dar aos outros, mas nenhum dinheiro. Se você quiser ter mais prosperidade, pronuncie as palavras exatas que podem produzi-la. Não espere que uma afirmação genérica produza um resultado específico. Personagens importantes da Bíblia conheciam o poder da palavra e não temiam ser direto em suas palavras a respeito da prosperidade. Jesus afirmou: "O pão nosso de cada dia dá-nos hoje", Mateus 6:11. Estima-se que as afirmações acerca da prosperidade podem acelerar os resultados em cerca de 80%. Acredito nisso. Um executivo ficara sem emprego durante 4 anos. Ele estava com 55 anos e todos lhe diziam que estava muito velho para conseguir outro emprego. Ele havia estudado metafísica durante 30 anos, mas não fora bem-sucedido ao aplicá-la na sua vida profissional. Quando lhe perguntaram que afirmação ele estava utilizando, ele respondeu: "Tenho lido livros estimulantes e frequentado a igreja, mas ainda não fiz nenhuma afirmação específica." Sugeriram então que, a cada 15 minutos as afirmações. Ele decidiu tentar pelo menos 5 minutos as afirmações. Ele decidiu tentar. Todos os dias afirmava em voz alta: "Eu sou uma ideia divina na mente de Deus, e estou sendo agora guiado para o lugar certo, com as pessoas certas, e para a verdadeira prosperidade." Em pouco tempo, ele foi chamado para ocupar uma das muitas vagas para as quais havia se candidatado, e tornou-se gerente da divisão para a América do Sul de uma grande empresa dos Estados Unidos. Posteriormente, ele escreveu: "Posso atestar que palavras certas, quando pronunciadas, fazem com que nossas preces sejam atendidas." Afirmações de prosperidade acabaram com a minha maré de azar, que me levou a ficar desempregado por 4 anos extremamente endividado. Apenas a leitura dos livros estimulantes não havia produzido resultados. Ler a respeito de prosperidade não é o suficiente. São as afirmações de abundância que a fazem convergir para você. Afirmações de prosperidade que funcionam. Uma afirmação de prosperidade que aumentou a renda anual de um homem 4 vezes mais foi a seguinte: "Eu tenho agora uma renda satisfatória, constante, segura e permanente." Uma professora que necessitava de uma renda extra começou a afirmar: "Agora dou graças por um rápido e substancial aumento em meu salário." Depois de uma sessão de afirmação verbal, ela teve a ideia de solicitar um emprego de meio período, uma noite por semana e aos sábados, em uma elegante loja de roupas. Foi contratada. Além de lhe proporcionar um dinheiro extra, esse emprego, trabalhar com uma mercadoria de qualidade em um ambiente elegante, provocou uma mudança em seu ritmo de vida e agora ela mantém os 2 empregos com prazer. Um empresário passou de um emprego de $12.000 por ano para outro de $25.000 por ano, no prazo de 6 semanas a partir do momento em que começou a afirmar: "Estou envolvido pela essência divina e essa essência manifesta-se agora em prosperidade da forma mais apropriada para mim." Uma afirmação que vem frequentemente abrindo novos canais de abundância para muitos é: "Confio que o espírito cósmico da prosperidade provê abundância para mim neste momento." Um casal mudou-se de cidade. No decorrer da mudança, alguns móveis danificados. A companhia de seguros que teoricamente cobriria os danos nem sequer enviou um representante para averiguar o prejuízo. O casal finalmente resolveu escrever à companhia de seguros, mas isso não trouxe nenhum resultado. Um dia depois de comparecer a uma palestra sobre prosperidade, eles começaram a afirmar estas palavras: "Confio em ti, ó Deus, e na tua justiça. Sei que aquilo que me pertence virá até mim, e permaneço confiante e em paz."
Logo depois, um representante da companhia de seguros telefonou para eles, pediu-lhes desculpas pelo equívoco e propôs-lhes um acordo. Por que as afirmações de prosperidade são tão poderosas? Os povos da antiguidade sabiam por quê. Eles conheciam a dinâmica do som. Sabiam que a palavra pronunciada tem um imenso poder e que, por meio de uma determinada combinação de palavras, forças vibratórias extraordinárias podem ser ativadas no mundo invisível, afetando profundamente a substância de que ele é feito e produzindo resultados. Você pode fazer milagres na sua vida afirmando a prosperidade em voz alta durante apenas 5 minutos por dia. Uma viúva que, em 20 anos, saiu da mais extrema pobreza e ficou milionária, atribuía o seu sucesso à utilização diária de uma afirmação enfática. Deus é que me proporciona agora a minha ilimitada abundância. Depois de começar a fazer essa afirmação, ela abriu um negócio quase sem capital e, durante algum tempo, teve de orar para ter o que comer todos os dias. Certa vez, quando estava necessitando urgentemente de $100, ficou andando de lá para cá pronunciando sua afirmação de prosperidade em voz alta. Enquanto estava fazendo isso, sua secretária abriu uma gaveta do arquivo e achou 5 notas velhas de $20, escondidas em uma pasta de pedidos. Uma outra vez, quando afirmava que Deus era sua ilimitada abundância, numa tentativa de arranjar o dinheiro suficiente para a folha de pagamento dos empregados, um estranho entrou em sua loja e propôs a compra de um terreno que, segundo ele, ela possuía na mesma rua. Ela disse com surpresa que, pelo que sabia, ela só era dona de terreno em que ficava sua loja. Quando o estranho esclareceu que o pai dela, já falecido, havia comprado o terreno havia alguns anos, o advogado dela confirmou. A comerciante vendeu então o terreno que, poucas horas atrás, não sabia sequer que possuía, liquidou sua folha de pagamento e ainda pôde guardar uma quantia substancial. Como as afirmações de prosperidade enriqueceram algumas pessoas. Durante os anos de depressão, uma dona de casa reunia diariamente suas filhas pequenas ao redor da mesa da cozinha, onde elas pronunciavam afirmações de prosperidade pelo chefe da família, que estava desempregado. Você tem emprego, um emprego maravilhoso, com um salário maravilhoso. Você presta um serviço maravilhoso de maneira maravilhosa. Isso funcionou. Apesar da depressão, o marido dela recebeu uma proposta para fazer parte de um negócio que lhe exigirá apenas $25 para começar. Ele reuniu tudo o que tinha e entrou no negócio. Recentemente, sua esposa declarou que ele tem uma renda anual de $250 mil. Ela comentou: aqueles $25 transformaram-se em $250 mil, porque continuei a pronunciar diariamente afirmações de prosperidade. Durante anos, além disso, todas as filhas que a ajudaram a repetir as afirmações estão agora casadas com homens prósperos e levam uma vida plena de felicidade. Seja claro em suas palavras a respeito da prosperidade, se quiser que os resultados também sejam claros. Ao usar afirmações de prosperidade, você não está tentando fazer com que Deus lhe dê alguma coisa. Você está apenas tentando abrir a mente para receber a abundância. Ele já a proporcionou a você. Houve, certa vez, um engenheiro da Inglaterra que ouviu falar de curas espirituais e decidiu investigá-las para verificar se seria uma fraude. Ele logo descobriu que eram autênticas e ficou tão fascinado com o estudo do novo pensamento que acabou abandonando a profissão de engenheiro para tornar-se metafísico. Com essa mudança foi um pouco súbita, ele acabou ficando sem dinheiro. Decidiu então passar 15 minutos por dia, durante um ano, fazendo afirmações para ter prosperidade, tranquilidade, dinheiro e conforto.
Em poucos meses, ele manifestara sua prosperidade, a ponto de nunca mais se preocupar outra vez com dinheiro. Não obstante, ele continuou a fazer diariamente afirmações de prosperidade, como havia planejado. A experiência da autora com as afirmações. Ao longo dos anos, o poder das afirmações provou ser valiosíssimo para as pessoas que as utilizaram. A publicação de meu primeiro livro foi resultado de afirmações que fiz. Durante a recessão de 1958, ministrei um curso sobre os princípios da prosperidade espiritual e mental. As pessoas da comunidade de minha igreja se beneficiaram tanto com ele que me pediram para pôr o material desse curso em um livro. Eu nunca havia escrito um livro. Achei que não tinha nem talento para um projeto como aquele, disse isso a eles. No entanto, um empresário que frequentara o curso tinha tanta certeza de que eu deveria escrever o livro que propôs que nos encontrássemos durante 1 hora todas as manhãs na igreja a orar afirmativamente a respeito dele. Na ocasião em que começamos a fazer afirmações, eu não tinha um livro, um título, uma editora nem qualquer experiência para uma tarefa como aquela. As afirmações pareciam então ser uma prece para um projeto impossível. Entretanto, quando começamos a usar afirmações diariamente, todo o formato do livro revelou-se para mim, nas preces, a ponto de eu ver o título dos capítulos. Quando oramos para encontrar o nome para o livro, um corretor de valores do curso sobre prosperidade sugeriu um título apropriado. As leis dinâmicas da prosperidade. Precisávamos agora de uma editora. Naquelas circunstâncias parecia absurdo pensar que eu, uma escritora desconhecida, conseguiria publicar um livro. Mas, à medida que orávamos afirmativamente, proclamando que uma editora indicada por Deus iria aparecer, aconteceu uma coisa surpreendente. Um homem que trabalhava em relações públicas e havia sido ajudado pelas instruções dadas no curso entrou um dia no meu escritório e disse: "Seu curso sobre prosperidade ajudou-me de tal modo no meu ramo de atividade que eu desejo fazer alguma coisa por você. Como posso lhe ser útil?" Quando lhe falei sobre o projeto do meu livro, ele disse: "Tenho um amigo em Nova York que é conhecido agente literário. Em geral ele não faz negócios com autores desconhecidos, mas pedirei a ele que a represente." O resultado foi que, quase de imediato, eu consegui um agente e uma editora. Assim, o livro, seu título e sua editora surgiram todos depois que o poder da afirmação foi utilizado. Então, enquanto afirmávamos que eu teria, de alguma maneira, tempo suficiente para escrever o livro, ele de fato foi escrito durante um período de trabalho intenso na igreja, no meio da noite e em ocasiões esporádicas. Quando o livro estava prestes a ser concluído, casei-me com um professor de inglês. Mais tarde, seu excelente trabalho de revisão ajudou a fazer do livro um sucesso de vendas. A prece afirmativa produziu um resultado perfeito, proporcionando-me tudo de que eu necessitava para o lançamento de meu livro. Mais uma vez, o único contato ou influência que eu tive foi o desse tipo de prece. As afirmações acabam com qualquer maré de azar. Uma palavra ocasional de sucesso, quando dita num bate-papo, em geral produz resultados extraordinários quase de imediato. Uma mulher aparentando desânimo telefonou para a secretária da igreja, dizendo que gostaria de comparecer à palestra sobre prosperidade que seria feita naquela noite. "Mas acho que não será possível, porque não tenho como chegar até aí." De imediato a secretária afirmou: "É claro que você conseguirá chegar, e eu espero vê-la na palestra." Alguns minutos depois, a mulher telefonou outra vez para dizer alegremente: "Você tinha razão. Eu conseguirei um jeito de chegar até aí. Meu irmão acabou de chegar para me fazer uma visita, e disse que terá o prazer em ir à palestra comigo."
Graças ao poder das palavras, o que quer que uma pessoa diga, ela começa a atrair. Um grupo de 50 pessoas vinha estudando a verdade há algum tempo. Estavam se reunindo em salas alugadas pela igreja, e essas não eram as condições ideais. Houve então uma troca de pastores e o novo pastor conhecia o poder das palavras, sabia que o que quer que uma pessoa diga em voz alta, ela começa a atrair. No fim de cada serviço religioso, o pastor fazia uma breve meditação, na qual ele descrevia sua nova igreja e sua imediata e perfeita manifestação. Ninguém lhe deu atenção. Os presentes continuavam a pensar. Não tem jeito, mas à medida que ele persistia, indiferente ao que ocorria, um grupo de homens da igreja pediu para averiguar a possibilidade de conseguir um empréstimo para a igreja de uma importante financiadora. Essa empresa demonstrou interesse e, em questão de meses, o grupo conseguiu um terreno, providenciou as plantas arquitetônicas e deu início à construção da nova igreja. O pastor continuou a proferir palavras em prol de sua igreja, semana após semana. Logo depois de se mudar para o novo e acolhedor edifício, o grupo de estudo passou de 50 pessoas para 300. Elas comprovam o poder das afirmações quando se quer que alguma coisa aconteça, sejam quais forem as circunstâncias. As afirmações são tão poderosas que começam a mudar a situação para que ela se ajuste ao que foi afirmado. A lei da manifestação diz que, para obter aquilo que você deseja ser e fazer, você precisa declarar que você é e pode fazer. Muitas vezes uma pessoa luta desnecessariamente durante anos com o problema da falta de dinheiro, quando bastaria que ela fizesse afirmações para manifestar a quantia de que precisa. Seu texto secreto para a prosperidade. Os povos da antiguidade achavam útil ter uma palavra, uma sentença ou um texto que pudessem usar em momentos de aflição ou de tensão. Eles achavam que esse texto secreto podia mudar a situação e levá-los ao sucesso. Entre as palavras secretas que eles empregavam nos momentos de dificuldade estavam Jeová o Eu Sou, na época do Antigo Testamento, e Jesus Cristo na época do Novo Testamento. Fiquei convencida do poder de prosperidade do nome Jesus Cristo quando tomei conhecimento das experiências do Dr. Ernest Wilson, muitos anos atrás. Quase sempre pensamos em Jesus Cristo como um grande agente de cura, o que ele de fato foi. Mas ele também punha em prática as leis mentais e espirituais da prosperidade, como evidenciado por muitos de seus milagres de prosperidade. Jesus Cristo foi o principal mestre da prosperidade. Nenhum outro jamais foi responsável por feitos tão incríveis quanto o de Jesus Cristo. Esse nome tem poder para realizar feitos extraordinários, em toda parte. As pessoas que lhe dão ênfase hoje em dia. Tomei consciência disso quando o Dr. Wilson contou-me como, durante a depressão, ele começou a contemplar Cristo todas as noites durante a meditação. Nessa época, ele era razoavelmente bem-sucedido. Era editor-chefe das publicações Unity, estava fazendo diversas conferências pelo rádio todas as semanas, ministrando um curso semanal em Kansas City, além de dar uma palestra todo domingo à noite e dar aulas na escola dominical. Não obstante, estava preocupado com uma inquietação divina à medida que contemplava Cristo todas as noites. Ele não passou apenas por um extraordinário crescimento espiritual, mas também conseguiu que a prosperidade e o sucesso se manifestassem generosamente na sua vida. O curso semanal que estava ministrando passou a ser frequentado não por 400 pessoas, mas por 1.400. Nas palestras das noites de domingo, a audiência passou de 400 para 900 pessoas. Na escola dominical, ela cresceu de 70 para 300 pessoas. À medida que continuava a enfatizar o nome de Cristo nas meditações noturnas, ele começou a escrever e a fazer palestras em muitos lugares.
Alguns anos depois, ele foi para Los Angeles, onde fundou a Igreja de Cristo, a Unity. Durante muitos anos sob sua direção, essa foi uma das maiores igrejas metafísicas do mundo. Charles Fillmore descobriu o poder da prosperidade que é liberado pelo nome de Jesus Cristo. Ele escreveu no seu livro Prosperity, Prosperidade. A mais poderosa vibração é criada ao se pronunciar o nome de Jesus Cristo. Esse é o nome, acima de todos os outros, que guarda em si todo o poder do céu e da terra. É o nome que tem o poder de mudar a substância do universo. Em fusão com a substância Pai e Mãe, esse nome, quando pronunciado, ativa as forças que produzem resultados. Esse texto secreto ajudou a autora. Desde que descobri esse texto secreto em prol da prosperidade, descobri que as maiores manifestações do bem em minha vida surgiram depois que utilizei afirmações com o nome de Jesus Cristo. Recordo uma ocasião em que estava sentada na sala de estudos de minha igreja, nas primeiras horas da manhã, planejando o meu trabalho para me ajudar com ele. Eu precisava de uma datilógrafa para fazer um trabalho especial que precisava ser feito. Comecei a afirmar em voz alta: Jesus Cristo revela agora a datilógrafa perfeita para realizar este trabalho. Rapidamente escrevi essas palavras em um cartão que apoiei no telefone. Cerca de uma hora mais tarde, uma mulher entrou correndo, não caminhando, na minha sala de estudo. Ofegante, ela disse: "Aqui estou." Enquanto tomava o café da manhã, tive subitamente a sensação de que você precisava de mim. O que devo fazer? Você sabe datilografia? Perguntei, procurando mostrar-me despreocupada. Sei. Antes de me casar, eu era secretária do meu atual marido, e sou uma das mais rápidas datilógrafas desta cidade. Em algumas horas ela havia terminado, como um presente, sem remuneração, o que uma datilógrafa mediana poderia levar vários dias para completar. Em outra ocasião, eu tentava, há semanas, conseguir um homem para fazer alguns concertos no meu apartamento. Ele havia prometido vir, mas não cumpre a promessa. A situação estava ficando crítica porque deveriam chegar alguns hóspedes. Uma noite, ao orar mais uma vez a esse respeito, notei que estava afirmando: Jesus Cristo está aqui, fazendo agora os concertos necessários. Mais tarde, anotei essas palavras no meu livro de afirmações. Uma grande sensação de paz invadiu-me e eu deixei de me preocupar com o assunto. Na manhã seguinte, bem cedo, alguém bateu à porta. Era o homem encarregado dos concertos, que executou rapidamente o trabalho que havia prometido fazer há algumas semanas. Como outras pessoas foram ajudadas por esse texto secreto? Um vendedor estava deprimido. Ele tinha um problema de alcoolismo que por algum tempo conseguira controlar, mas a imperiosa vontade de beber tinha voltado. Ele também tinha alguns problemas de saúde e estavam começando a surgir dificuldades no seu casamento. As vendas também não iam bem, por isso ele começava a enfrentar problemas financeiros. Finalmente, ele procurou se aconselhar com um amigo, que em silêncio escutava enquanto ele expunha sua longa lista de problemas. O amigo, então, começou a falar a respeito do poder de prosperidade do nome Jesus Cristo. O comerciante disse: "É isso. Essa é a solução." Durante muitos anos eu meditei todas as noites sobre o nome e a presença de Jesus Cristo. Eu o mantinha diante de mim durante o expediente de trabalho e tudo ia bem. Meu casamento era tranquilo e eu não tinha problemas de saúde. Foi quando parei de fazer isso que todos os problemas apareceram. Juntos, eles meditaram em silêncio e declaravam com firmeza que aquele homem, sua mulher e seu negócio estavam todos envolvidos pela pura luz branca do Cristo, na qual nada que fosse negativo poderia penetrar e da qual só coisas boas poderiam advir.
Eles afirmaram que Jesus Cristo estava assumindo o controle dos negócios, do casamento e da saúde dele, guiando cada passo do seu caminho. Depois, pronunciaram a palavra que liberaria a vida dele para se beneficiar do trabalho da presença do Cristo. Com uma sensação de paz que não tinha há meses, ele continuou a viver. Enquanto meditava todas as noites sobre aquelas imagens, ocorria uma melhora em todas as áreas de sua vida. Paz no casamento, melhora na saúde e sucesso no seu trabalho de vendas. A mulher de um comerciante estava preocupada porque o marido, do qual havia se separado, tinha ameaçado requerer falência, o que significava que ela teria de arcar sozinha com vários compromissos financeiros. Quando ela falou com uma amiga, concordaram que havia um extraordinário poder para a obtenção de sucesso no nome de Jesus Cristo. Durante algum tempo, elas meditaram juntas, envolvendo o marido, seus problemas financeiros e suas vidas com a presença do Cristo. Depois afirmaram que a influência de Jesus Cristo era poderosa e produziria resultados maravilhosos e imediatos. O marido mudou de opinião e decidiu enfrentar corajosamente suas responsabilidades financeiras, em vez de requerer falência. Ela conseguiu um emprego melhor, o que lhe proporcionou mais tranquilidade interior, e, quando finalmente ocorreu o divórcio, ele foi feito de maneira pacífica, com um acordo satisfatório. Isso pareceu um milagre, uma vez, segundo tudo indicava, ele seria uma experiência amarga e uma contenda difícil. Como o poder da prosperidade do Cristo beneficiou a autora. Em 1961, grandes mudanças ocorreram subitamente na minha vida. Eu soube que iria me mudar para outra região para iniciar um novo ministério. Uma vez que não havia fundos disponíveis para esse fim, fiquei preocupada imaginando como conseguiria dinheiro para efetuar essa mudança. A mudança me pegara de surpresa e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Nessa época, eu estava fazendo palestras na Flórida. Uma amiga pediu que eu me encontrasse com ela todas as semanas, para alguns momentos de meditação, enquanto eu estivesse lá. Em nossas meditações semanais, evocávamos o nome de Jesus Cristo. Uma noite eu disse a ela: "Vamos orar pelo meu novo ministério. Não sei por onde começar. Não tenho dinheiro com o qual possa iniciar esse empreendimento, e não conheço ninguém que possa me ajudar." Enquanto estávamos em silêncio e afirmávamos que Jesus Cristo estava cuidando dessa nova tarefa, mostrando-me o que fazer e eliminando as dificuldades financeiras, veio-me à mente o nome de uma pessoa que vivia na região para onde eu me mudaria. Eu não a conhecia pessoalmente, mas ouvira falar que ela estava interessada na verdade. Decidi então que, depois de me mudar e conseguir um lugar para morar, eu iria entrar em contato com ela. Quando lhe telefonei, ela mostrou-se encantada por me conhecer e insistiu em fazer-me uma visita. Quando chegou, ela me entregou um cheque de algumas centenas de dólares. Ela disse: "Há alguns anos, dirigi um grupo de estudos da verdade e juntamos uma pequena soma de dinheiro. O grupo se desfez, mas pediram-me que colocasse o dinheiro em uma poupança para que, quando alguém aparecesse para iniciar um novo ministério, houvesse algo disponível para ajudar essa pessoa. Eu não tinha meios de saber disso. Sabia apenas, por meio da meditação, que deveria entrar em contato com ela." Mais uma vez, o poder da prosperidade contido no nome de Jesus Cristo tinha se afirmado por si mesmo. Aquelas poucas centenas de dólares representaram para mim um maná dos céus e que me ajudaram a iniciar o novo ministério. O poder do Pai Nosso para gerar prosperidade. Existe um extraordinário poder para aumentar a prosperidade na oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9, 13. Em vez de fazer essa oração de maneira apática,
Concluindo-a nos habituais 15 segundos, comece a fazê-la constantemente, de maneira lenta, deliberada e peremptória, e sentirá o efeito estimulante, energizante e transformador que ela exercerá na sua vida. Uma mulher aflita estava prestes a conseguir o divórcio. Para ela, isso era como se submeter a uma importante cirurgia, terrível a princípio, mas que valeria a pena, tendo em vista os benefícios que traria. Seu casamento havia sido tempestuoso e infeliz, uma contenda de muitos anos que ficava cada vez pior, mesmo depois de muita oração e meditação. Quando ocorreu a separação, ela se viu subitamente sozinha e sem dinheiro. Uma decisão judicial acabaria finalmente por conceder-lhe uma pensão alimentícia, mas isso levaria tempo. Nesse meio tempo, ela teria de enfrentar suas despesas normais para viver. Tendo lido a respeito do dinâmico poder do Pai Nosso, ela decidiu começar a rezá-lo em voz alta 15 vezes por dia. Ao fazer isso, ela obteve uma grande paz de espírito e uma certeza interior de que conseguiria se manter. Com a ajuda de parentes, de amigos, de empregos de meio período e da venda de alguns objetos que não usava mais, ela conseguiu se manter financeiramente até que o juiz lhe concedeu a pensão alimentícia. Enquanto continuava a rezar diariamente o Pai Nosso, uma amiga lhe conseguiu um ótimo emprego e ela começou a construir um admirável mundo novo, cheio de paz e felicidade. Posteriormente, ela disse: "Jamais sentirei o medo de ficar desamparada. Eu tenho a receita: rezar diariamente o Pai Nosso." Jesus era muito objetivo em todas as suas revelações. Ele fazia grandes afirmações a respeito de Deus e as comprovava. Suas orações eram repletas de proclamações. O Pai Nosso é uma sucessão de afirmações. Na versão clássica norte-americana da Bíblia, o Pai Nosso parece uma súplica, mas em outras versões o Pai Nosso é uma sequência de afirmações. Paracelso, um extraordinário médico do século XVI que nasceu próximo a Zurique, falava a respeito de como conseguia ter lampejos de gênio por meio da recitação constante do Pai Nosso. Por que essa oração é tão poderosa? Talvez porque ela sintonize a pessoa na mesma consciência de milagre que Jesus tinha ao manifestar prosperidade, na ocasião em que multiplicou pães e peixes para alimentar milhares de pessoas, pagou impostos com dinheiro retirado da boca de um peixe e transformou água no mais fino vinho. A repetição fervorosa do Pai Nosso é uma maravilhosa receita de sucesso para invocar cura, paz de espírito, vitalidade, a atitude correta nos negócios, prosperidade e orientação espiritual, bem como um grande poder para dispensar e eliminar rapidamente situações desfavoráveis. Se você a utilizar diariamente, essa maravilhosa oração poderá até surpreendê-lo com um bem maior do que você jamais conheceu. Afirmações ocasionais também funcionam. Assim como outros métodos de afirmação mais formais, a afirmação positiva e encorajadora, feita esporadicamente, também tem grande poder para produzir bons resultados. Vemos que essa técnica para o sucesso foi utilizada na resolução de problemas de muitas personalidades da história. Winston Churchill planejou e afirmou o seu caminho para o sucesso. No início da carreira, ele decidiu que queria entrar na polícia, mas era um desconhecido. Propositadamente, conseguiu um emprego em um jornal que o mandou para as regiões de maior conflito do planeta. Dali ele escreveu brilhantes relatos do que estava acontecendo e passou a ser conhecido por muitos leitores da Inglaterra. Ao voltar para casa, Churchill candidatou-se a vários cargos políticos. Cada vez que era derrotado, candidatava-se a outro cargo. Segundo um biógrafo, o aspecto mais incompreensível daquelas eleições era a atitude de Churchill quando perdia. Ele agia como se tivesse vencido.
Depois de uma eleição na qual havia sido derrotado, Churchill voltou-se para o vencedor e disse: "Não creio que seja a última vez que o mundo ouve falar a respeito de qualquer um de nós dois." Esse comentário confundiu tanto o vencedor que ele saiu às carreiras para conferir mais uma vez os